Bom, pessoal, quero contar para vocês também que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados adiou a votação da PEC que limita as decisões monocráticas de ministros do Supremo Tribunal Federal. Marília Ribeiro está chegando e vai contar para a gente por que isso aconteceu. Teve algum pedido de vista, Marília? Oi, Evandro, boa tarde a você e todo mundo que está acompanhando a gente aqui no 3 em 1. Isso mesmo, teve um pedido de vista, mas vamos começar lá, né? A Comissão de Constituição e Justiça aqui da Câmara dos Deputados, ela está analisando um pacote com 4 projetos que têm o objetivo de restringir os poderes dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E essas propostas acabaram indo para a mesa da CCJ logo após uma decisão lá do Supremo Tribunal Federal de suspender aquelas emendas parlamentares. Logo depois, governo e Congresso e Supremo Tribunal Federal acabaram entrando em um acordo, mas essa proposta, são 2 propostas de emenda à Constituição e 2 projetos de lei, e eles estão caminhando aqui na casa. Nesse momento, está tendo a discussão lá na Comissão de Constituição e Justiça. O pedido de vista que adiou a votação da comissão da proposta de emenda à Constituição que limita as decisões monocráticas, ou seja, aquelas decisões individuais dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aconteceu logo no início da sessão, e a nova análise desse texto ela ainda deve ser marcada. Por enquanto não tem data, mas a gente está trabalhando aqui, Evandro, com a data da 2ª semana de setembro. Isso porque aqui na Câmara dos Deputados eles devem fazer aquela semana de esforço concentrado novamente. Dessa vez eles devem vir até Brasília para poder fazer a análise daquelas propostas que eles consideram prioritárias. No início, essa proposta ela estava como relator o deputado Felipe Barros, mas ele acabou pedindo para ser substituído, pois ele não poderia estar aqui em Brasília para poder acompanhar e apresentar o seu parecer, porque ele está acompanhando o ex-presidente Jair Bolsonaro em algumas agendas. E aí, segundo a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Caroline de Toni, ela acabou indicando o também deputado Marcel Van Hatten, que apresentou o seu parecer, e durante essa apresentação do parecer, ele disse que ele chamou essa proposta de equilibrada e de mínima necessária para que as relações entre os poderes sejam republicanas e democráticas. Nós também tivemos, Evandro, o adiamento do projeto de lei que amplia a hipótese de crime de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa também segue sem data para ser analisada. Antes de eu entrar aqui com vocês, estava sendo analisada lá no plenário da Comissão na reunião de Comissão de Constituição e Justiça aqui da Câmara dos Deputados, a outra proposta de emenda à Constituição é essa que permite ao Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e ao Senado suspender decisões do Supremo Tribunal Federal. Quem estava fazendo o seu parecer era o relator Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Logo em seguida, o deputado Orlando Silva fez um pedido de vista, só que ele ainda não foi dado, isso porque a deputada Bia Kicis também pediu para poder comentar sobre essa proposta. Além dessa PEC, nós ainda teremos também a discussão do projeto de lei que define que usurpar competência do Poder Legislativo ou do Executivo pode ser considerado crime de responsabilidade para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Evandro. Pelas informações, viu, Marília? Bom trabalho para você. Ô, Fábio Piperno, o que você acha que aconteceu nessa história, né? Houve ali uma interferência do Supremo Tribunal Federal nas emendas parlamentares. O Congresso ficou meio puto da cara e falou, então agora a gente vai dar uma espizinhada também. Só que aí, como o negócio foi se ajeitando, voltando ao normal, eles falaram, opa, agora não. Você acha que é isso? Um pezinho no acelerador, outro no freio? Eu acho que pode ter, sim. Muito disso aí, né? Porque, vejam, à medida em que eu fui ouvindo os nomes dos deputados que iriam relatar a matéria ou, enfim, responsáveis por encaminhar esse projeto, eu fui puxando assim da memória o currículo de alguns deles em algumas questões pertinentes à justiça nesses últimos tempos. Por exemplo, o deputado Felipe Barros, lá do Paraná, já citei aqui algumas vezes, o deputado, naquela célebre sessão da Comissão de Transparência e Fiscalização do dia 30/11/22, que supostamente trataria aí da legitimidade do voto, das urnas eletrônicas, aquela coisa toda, uma sessão, repito, de 11 horas e tanto, tive a paciência de assistir tudo. Aliás, uma sessão presidida pelo senador Girão. Esse deputado, lá pelas tantas, pede a palavra, então, para defender e
exortar o presidente Bolsonaro a usar o artigo 142, que na avaliação dele era, palavras dele, um remédio para distorções que estavam acontecendo aqui no Brasil. Então o presidente não tinha obrigação de usar esse artigo, porque, segundo ele também, né, Alexandre Moraes atuava com base numa Gestapo particular. Ele usa essa expressão. E aí ele descreve o que ele achava disso. Aí a deputada Bia Kicis. A deputada Bia Kicis, que em 2021, ela tinha um projeto que revogava a lei da bengala para diminuir para 70 anos a idade limite dos ministros do STF. Aí eu fiz uma conta. Naquele momento, o presidente Bolsonaro trocou 2 ministros do STF. Se ele se reelege, trocaria mais 2, esses que o Lula trocou há pouco. Só que outros 2 teriam que se aposentar, porque fazem 70 anos agora. Ou seja, o presidente Bolsonaro teria, então, a possibilidade de trocar 6. Olha que generosidade. O Orleans de Bragança, né, esse sobrenome real e tal, ele também defende, ele é um dos que defendem que o Congresso tenha o poder de revogar decisões do STF. Ou seja, dando ao Congresso a palavra final, até mesmo em questões constitucionais. Então eu desconfio muito das intenções dessa turma. Você desconfia também, Segré? Eu acho que tem, nesse caso, me parece que tem a ver com uma retaliação por as questões que o STF estava mandando no Congresso. E agora, como parece que está mais pacífico, dizendo, ó, eu tenho isso aqui na gaveta. E com certeza tem um monte de pastinhas na gaveta do STF dizendo, se você me incomodar, eu vou puxar essa gavetinha aqui para verificar o processo que está parado aqui contra você. Ou tem muitos congressistas que têm processos também, e não necessariamente contra eles, sino que involucram os seus interesses no STF também. É uma questão de ida e volta perigosa para nós, mortais, comuns, que estamos tentando dilucidar o que está acontecendo. Mas entre eles se entendem muito bem.